Graça e paz a todos. Hoje nós vamos continuar no mesmo assunto que nós estamos vendo já nessa série, de ministrações, que é o assunto de família. Como nós podemos viver em família da maneira que o Senhor planejou. E todos creem aqui que tem que aprender a viver como família? Ou será que alguém já sabe, já aprendeu, já sabe tudo? Nós temos que aprender, irmãos? Cada um de nós tem que ir aos pés do Senhor para poder saber qual é a vontade dele para nós, em família. E cada um, seja o marido, a esposa e os filhos, cumprirem seu papel aqui nessa terra, que é refletir a glória de Deus. Como o André leu de manhã, nós temos que ser sal e luz nessa terra. Isso começa com a vida em família. Então, se nós entendermos, compreendermos como nós devemos viver em família e vivermos isso que nós aprendemos em família, imagina como não vai ser a vida em comunhão da igreja, irmãos. Se o Senhor não vai se dispensar cada vez mais a nós, se nós não vamos enxergar cada vez mais o Senhor em nossas vidas. Então, esse é o nosso propósito, irmãos, quando iniciamos essa série sobre família. O propósito é que Cristo cresça em cada um de nós. Amém? Então eu queria abrir com os irmãos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Como é que fala lá? Então a palavra ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra ela faz isso em nós, irmãos. Ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos repreende. Mas será que nós temos deixado a palavra nos corrigir? Será que nós temos deixado a palavra nos instruir? Será que nós temos deixado a palavra nos ensinar? Ou nós temos endurecido o nosso coração para o que a palavra fala, como deve ser o nosso viver e o nosso proceder? A palavra ela tem sua função em nós. Ela é como uma espada cortante, aquela adaga do sacerdote, que divide alma e espírito, juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra ela serve para isso. Mas se nós não deixarmos a palavra nos ensinar, nós permaneceremos em nós mesmos, nos nossos próprios pensamentos. E o Senhor não vai fluir em nossa vida. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 37, fala que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então nós temos, irmãos, que aprender a negar a nossa vida da alma. Tomar a nossa cruz a cada dia e seguir o Senhor, para que nós sejamos dignos do Senhor. Isso é que a palavra nos ensina. E fazendo um pequeno resumo do que nós vimos semana passada, do que nós falamos semana passada? Os irmãos lembram? Jugo desigual. Pegou uma colinha aqui, Falamos sobre jugo desigual. Hoje nós queremos continuar nesse mesmo assunto, sobre jugo desigual, só que focando uma outra perspectiva. Nós vimos semana passada que quem entra em jugo desigual é porque está pensando nela mesma, não é? Não foi isso que nós vimos semana passada? Quem entra em jugo desigual é porque está pensando na sua própria vontade, no seu próprio deleite e não nas coisas do Senhor. Nós vimos semana passada também que Deus não gosta de mistura. Lembram? Que nós vimos algumas passagens lá no Antigo Testamento? Que o Senhor não permite, ou não permitia que os judeus, a nação de Israel, misturasse as sementes de espécies diferentes. Ou colocasse no mesmo jugo animais de espécie diferente. E o Senhor falou até da roupa, André, que não era para os israelitas usarem roupa de lã e roupa de linho misturado, no mesmo tecido. Então nós vimos que o nosso Deus ele não gosta de mistura, porque ele fez cada coisa de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua natureza. E quando lá em 2 Coríntios 6 fala que não vos prendais em jugo desigual,
Lá fala que nós não devemos nos prender em julgo desigual com quem, irmãos? Com os ímpios, incrédulos. Pois que comunhão ou que sociedade há da justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Então, semana passada foi isso que nós vimos. Que o Senhor, Ele não permite, ou Ele nos diz, para não entrarmos em julgo desigual com os incrédulos. Vimos também que um dos motivos que um crente se junta com um incrédulo, e nós focamos o assunto do casamento, mas isso também acontece no comércio, em crentes que abrem negócios com incrédulos. Aquela passagem de 2 Coríntios, capítulo 6, também fala sobre isso. Mas o nosso foco é casamento, irmãos. Então nós vimos o porquê que muitos cristãos, apesar da palavra ser abundante, nos alertando para não nos juntarmos com o incrédulo em casamento, por que alguns cristãos se juntam em casamento com os incrédulos? Então nós vimos alguns motivos disso, né? Um dos motivos é que a pessoa ela está em declínio espiritual. E por ela estar nesse declínio espiritual, ela não tem em seu coração as coisas do Senhor. Ela não considera as coisas do Senhor. Então, escolhe da sua própria cabeça, da sua própria vontade, alguém que para ela pareceu uma pessoa boa. Né? Tem um bom caráter, tem uma boa atitude, mas se esqueceu do principal. Não tem o Senhor no coração. Um outro motivo. Ela pode estar sendo enganada por uma falsa conversão. Às vezes, a pessoa, né, o noivo ou a noiva, o pretendente, ele se disfarça de cristão e engana o cristão. E o cristão acredita naquela falsa conversão, mas nós vimos que tem muito ímpio que tem no seu coração, né, não, se eu me casar, eu vou casar com uma crente, né, porque é crente, né, é boazinha, né, faz tudo certinho, né. Na cabeça dele ele pensa assim. Então ele se disfarça para poder enganar. Então muitos são enganados por isso, né? Outro motivo, falta de paciência. Os crentes não têm paciência de esperar no Senhor, escolhe alguém do mundo para poder casar. E um quarto motivo que nós falamos foi intimidade. Às vezes na escola, no trabalho, né, o garoto ou a garota, que é cristão, se deixa levar por intimidade. Né? Muito toque com coleguinha, com colega de trabalho. E essa intimidade gera um sentimento. E por esse sentimento, a pessoa se deixa levar, né, e casa com o incrédulo. Isso foi o que nós vimos semana passada. O irmão Macintosh ele fala o seguinte: entre os numerosos obstáculos que se opõem à plena consagração a Cristo, o jugo desigual está entre os primeiros lugares. Então, o jugo desigual, ele é um obstáculo, irmãos, para o nosso avanço espiritual. Porque nós vimos o quê? O Arthur e o Daniel não estavam aqui, não estavam? Na semana retrasada? Vocês sabem o que é jugo? Isso. Caleb, Ryan sabe, né? O que é jugo, né? Arthur, Daniel? Então só por causa de vocês eu vou mostrar aqui, né? O que é um jugo? O jugo é isso aqui. O jugo é um instrumento de madeira feito para que dois animais fossem colocados aqui e trabalhassem juntos na lavoura, no plantio das sementes, né? Esses dois animais puxam um carro que trabalha a terra para que a semente pudesse ser plantada. Então isso aqui é um jugo. Esse instrumento que é colocado no pescoço dos animais. Mais ou menos assim, ó. Isso aqui. Os animais são colocados lado a lado para trabalhar. Só que isso aqui é um exemplo de um jugo desigual. Por quê? Esses animais são de espécies diferentes, certo? E o Senhor, ele recomenda, ele fala, para não colocar o boi junto com o jumento para trabalhar. Porque são animais de espécies diferentes. Esse animal aqui é um animal impuro para a nação de Israel. Então, trazendo para a nossa vida de casamento, um jugo desigual é um cristão se unindo a um não cristão, a um ímpio. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Porque quando os animais trabalham no campo, eles têm que caminhar em linha reta para poder arar a terra, certo? Quando tem animais diferentes trabalhando, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai andar inclinado, ele vai se desviar do caminho, né?
Aquela terra não vai ser trabalhada. E olha o peso que esse animal aqui está carregando, porque tem que trabalhar por dois. Né? E o que seria um jugo no Senhor? Seria isso aqui. Quando dois animais da mesma espécie trabalham juntos. Amém, irmãos? Esse foi o assunto da semana passada. Foi só um resumo que nós estamos fazendo aqui, né? Hoje, o que nós vamos falar? Um jugo desigual entre cristãos. E por que eu coloquei o jugo desigual aqui entre aspas? Porque esse jugo desigual que nós vamos falar hoje não é o de 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6 fala do jugo desigual de um crente com um não crente, de um cristão com um ímpio. Mas, irmãos, o jugo desigual, por isso está entre aspas aqui, ele não se dá somente entre um crente e um não crente. Você sabia que existe jugo desigual também entre cristãos? Sabiam disso? Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Irmãos, esse é um assunto, irmãos, que eu nunca escutei ninguém falar. Não é falado nas igrejas, não é pregado, não é ensinado. E a intenção nossa aqui de tocar nesses assuntos, irmãos, sobre relacionamento, sobre família, sobre casamento, é tocar em todos os assuntos. Tudo que diz respeito à nossa vida de casados, de criação de filhos, no Senhor, nós queremos tocar aqui para alertar os irmãos. Para que os irmãos caminhem uma vida sadia, uma carreira sadia no Senhor. E não tenham nenhum empecilho no Senhor. Porque o jugo desigual entre cristãos também pode ser um empecilho para o avanço espiritual, irmãos. E é um empecilho que nós não percebemos à primeira vista. Só depois que nós já estamos lá na frente, numa certa caminhada, que nós vamos nos ligar. E o que está acontecendo aqui? Né? Ela é crente e eu sou crente. Mas nós temos pensamentos diferentes com relação a muitas coisas. E os irmãos não acham que isso vai impedir o avanço do crescimento espiritual dos irmãos? Vai impedir sim, irmãos. Vai ser um peso que nós vamos carregar. E isso, irmãos, para toda a vida. Então, aqueles que não casaram ainda e vão casar, e para os que estão casados, esse é um assunto muito importante. Porque a segunda decisão mais importante é qual, irmãos? Qual é a segunda decisão mais importante da nossa vida? Escolher a pessoa que nós vamos casar. Então, muita atenção ao que vai ser falado hoje, tá, irmãos? Provérbios 3, 7 fala o quê? Não seja sábio os próprios olhos. Teme ao Senhor e a paz de comer. Isso será saúde para o teu alma e ventura para os teus olhos. Isso será saúde para o teu alma e ventura e para os teus olhos. Amém. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Quando nós queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, o que nós fazemos, né? Só borrado, não é? Só decisão errada, irmãos. Então, não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Aquele que tem falta de sabedoria tem que fazer o quê, irmãos? Peça ao Senhor e Ele dá. Ele não lança em rosto. Jovens, 4 jovens temos aqui. Peça sabedoria ao Senhor para tomar as suas decisões. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Você tem que fazer o seguinte exercício: pegar o seu pensamento sobre determinado assunto, levar para a palavra e ver se seu pensamento concorda com a palavra. Você tem que escutar conselho. Você tem que pedir conselho para tomar as suas decisões. Porque uma decisão importante como essa, você vai levar para o resto da sua vida. Né? E o irmão Mackintosh, Charles Mackintosh, ele fala o seguinte: existem muitos casos de pessoas casadas que, embora não possam ser caracterizados exatamente como unidas em julgo desigual, lá de 2 Coríntios capítulo 6, pode-se dizer que estão muito mal unidas. Seus caracteres, seus gostos,
seus hábitos e pontos de vista são tão completamente diferentes que, em lugar de um equilíbrio, vivem sempre em atrito, o que transtorna o círculo doméstico e desonra o nome do Senhor. Todas essas coisas poderiam ser perfeitamente evitadas se os crentes esperassem somente no Senhor e fizessem de sua glória o objetivo primordial de seu coração, antes de atentar para os seus interesses e afetos pessoais. Então, como nós não temos o Senhor como o principal objetivo de nossas vidas, o nosso objetivo é nos agradar, nós tomamos as nossas próprias decisões afastadas do Senhor. E sem escutar o conselho dos irmãos e sem escutar a palavra, nós podemos nos unir com um cristão, irmãos. Uma pessoa crente que confessa o Senhor, mas que tem pensamentos totalmente diferentes dos nossos. E eu não estou falando de pensamentos que são pensamentos assim, comuns, normais, não. Porque no casamento, as duas pessoas nunca serão iguais, certo? Elas nunca vão pensar as mesmas coisas. São pessoas diferentes que vão se unir. Não existe alguém que você case que seja exatamente igual a você. Essa pessoa não existe, né? Mas existem, irmãos, questões e existem assuntos que tem que ser caro para nós. Nós temos que ter, irmãos, primeiramente, nós temos que conhecer a nós mesmos o que eu penso sobre determinado assunto. E esse assunto é um assunto inegociável para mim. É um assunto que eu penso que é certo, segundo a palavra, e eu não negocio. Você tem que saber isso de você mesmo. Para quando você for procurar uma outra pessoa que seja crente, saber que ela tem esse mesmo pensamento que você. Né? Outra coisa que nós temos que saber. Nós estamos numa carreira cristã. Nós temos que saber isso, irmãos. Nós fomos salvos, mas fomos salvos para correr uma carreira, irmãos. Imagina um atleta se preparando para uma corrida, André. O que ele faz? Você já viu a roupa que o atleta corre? O Caleb já foi atleta, né, Caleb? Já fez atletismo. Qual é a roupa que o atleta corre? Qual o tipo de roupa que o atleta corre? Uma roupa bem leve, né? Porque o atleta pensa o quê, irmãos? Eu tenho que tirar todo o peso possível. Porque eu tenho uma carreira para correr. Então, se o atleta pensa isso, irmãos, numa carreira que é natural, que é em busca de um prêmio passageiro, irmãos, não esqueçamos que nós estamos numa carreira, irmãos. E tem muito cristão que nessa carreira, o que ele faz? Ele pega um monte de peso para ele. Não faz sentido, irmãos. Isso não faz sentido. Ele não pensa que ele tem que correr o mais leve possível. Então, Hebreus fala o quê? Nos livrando de todo peso, não é? Hebreus não nos fala isso? Nos livrando de todo peso, de todo embaraço, corramos a carreira que nos está proposta. E do pecado, claro. Né? É porque essa questão da escolha do cônjuge não exatamente é um pecado, né? Mas pode ser um peso para você. E esse peso você vai carregar o resto da sua vida. Porque o casamento é para o resto da vida. Imagine se você casa com alguém que é cristão, mas pensa que o casamento não é para toda a vida. Imagina, porque tem cristão que pensa isso, não pensa? Não tem muito cristão se divorciando por qualquer motivo? Por quê? Porque pensa que o casamento não é para toda a vida. Porque não considera o Senhor da maneira que deveria considerar. Então imagina você casado com uma pessoa que pensa que por qualquer motivo pode separar. Com um cristão que pensa que por qualquer motivo pode separar. Você quer permanecer casado, agradando o Senhor, mas o seu cônjuge, toda hora que acontece alguma coisa, fala para você, eu quero me separar. Eu não aguento mais esse casamento. E você escutando isso, vez após vez, isso não é um peso para você? Então olha o cuidado que nós temos que ter. Será que a pessoa que eu vou me casar, ela considera um casamento algo sagrado? Algo que tem que ser para a vida toda? Então são perguntas que nós temos que fazer. Então, mesmo nos casando com cônjuge cristãos, nós podemos estar cometendo um suicídio espiritual.
E isso, irmãos, é muito sério. Mas, irmão, me mostra aí na Bíblia onde é que o irmão está se baseando para me falar isso. Porque 2 Coríntios capítulo 6 fala de julgo desigual entre um crente e um não crente. Onde é que o irmão está se baseando para me dizer isso? Que existe um julgo desigual, entre aspas, porque não é o julgo desigual de 2 Coríntios capítulo 6, mas é um julgo desigual. Vamos abrir lá em Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Isso. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Essa aqui é uma pergunta retórica, irmãos. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica quando a resposta já está implícita na própria pergunta. Qual é a resposta para essa pergunta, irmãos? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, André? Não. Não vão andar juntos se não estiverem de acordo, irmãos. Então a palavra nos exorta, irmãos. Mesmo entre cristãos. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Só fazendo uma ressalva aqui, né? Esse versículo não está dizendo que o crente pode se divorciar, tá, irmãos? Não é isso que está dizendo, não. Mas está dizendo que essa caminhada vai ser difícil. Porque imagina dois que não estão de acordo caminharem juntos. Vai ser uma caminhada, irmãos, muito difícil. Então o que nós temos que fazer quando buscamos um cônjuge, né? Nós temos que buscar minimizar esses conflitos, encontrando uma pessoa que pense parecido conosco, mesmo ela sendo cristã. Então, como nós falamos semana passada, nós temos que fazer contas, irmãos. Os irmãos que já estão casados, será que fizeram contas antes de se casar? E eu não estou falando a conta para a festa de casamento não, tá, irmão? Porque tem gente que faz conta pensando no dinheiro que vai gastar para o casamento e para a festa. Não é esse tipo de conta que tem que ser feita, irmãos. O tipo de conta que tem que ser feita é a conta para a vida toda. Será que você vai suportar viver com alguém que pensa totalmente diferente de você? Mesmo em assuntos cristãos, assuntos de palavra, assuntos doutrinários? Então nós temos que fazer contas, irmãos, se nós estamos dispostos, né, a assumir esse risco sem fazer essas perguntas. O que essa pessoa que eu estou querendo me unir, ela pensa sobre determinados assuntos? Como a irmã falou, são assuntos de princípios. Quais são os princípios que ela tem na vida? O irmão McIntosh, ele fala o seguinte: as consequências são verdadeiramente desastrosas e não poderia ser de outra maneira. Duas pessoas se uniram para viver na mais estreita e íntima relação, só que com gostos, hábitos, sentimentos, desejos, tendências e aspirações diametralmente opostas. Não tem nada em comum. E qualquer movimento que um faça molestará o outro. Então você pode estar sacrificando o seu testemunho, o seu discipulado, a sua vida cristã e a sua carreira cristã. Quando você não faz esse tipo de conta, né? Então a sua vida cristã, ou ela vai caminhar para trás, ou ela vai avançar com muita dificuldade, irmãos. Ela vai avançar, como a irmã falou, né? Você se machucando muito. Porque você vai caminhar por você e vai ter que carregar um peso do lado. E é exatamente isso, irmãos. Literalmente. É um peso que você carrega do lado. É uma pessoa. Não estou desconsiderando a pessoa. Mas é um peso que você vai ter que suportar. Né? Então, não vai nessa onda, irmãos. Como falamos semana retrasada, né? Ah, os opostos se atraem. Não entra nesse engano. Não entra nesse ditado do mundo. É o mundo que prega isso. A palavra não prega isso. Os opostos, eles não se atraem. Pelo contrário, você vai ver isso no casamento. Se você se unir com alguém que pensa totalmente diferente de você. Vocês vão ver que vocês vão se repelir. Então isso, irmãos, nós temos que considerar diante do Senhor.
Tem muito casamento doente na igreja, mesmo entre cristãos. E por quê? Aquele versículo que nós lemos semana passada, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Então, na nossa juventude, na nossa falta de sabedoria, nós buscamos o que é nosso próprio, a nossa satisfação pessoal. E não buscamos o que é de Cristo. Esse é um dos motivos. Um outro motivo, falta de conselho. Muitos jovens não são aconselhados pelos pais nesse assunto. Então, olha a importância de nós conhecermos isso, irmãos. Nós que temos filhos que vão se casar, nós temos que conhecer esse assunto para poder instruí-los, para poder corrigi-los, para poder direcioná-los. Outro motivo, falta de oração, irmãos. As pessoas não oram e não esperam no Senhor para encontrar um cônjuge. É alguém que ela se agradou da pessoa, do crente que está lá do lado dele, na reunião, na comunhão. Me agradei dele, achei ele bonitinho, né? E vai, não ora ao Senhor e não entrega essa decisão nas mãos do Senhor. E um outro motivo é falta de paciência. Não consegue esperar um varão ou uma varoa no Senhor. Então a falta de paciência leva muitos a se unirem a pessoas que o Senhor não separou para ela. Então o casamento, irmãos, olha só. O casamento não foi feito para ser uma preocupação. Reforço essa fala, né, irmãos? O casamento não foi feito para ser uma preocupação, um peso. Mas por que na maioria das vezes é um peso? Por quê, irmãos? Alguém arrisca? Ele se torna um peso por causa de Adão, da nossa natureza caída, irmãos. É por causa disso que o casamento se torna uma preocupação. Mas o casamento foi feito para ser um desfrute, para ser algo harmonioso, algo que tenha paz desse relacionamento. E nós só vamos conseguir encontrar essa paz, irmãos, aonde? Somente em Cristo. Somente no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor, irmãos. Vale a pena esperar que o Senhor envie o seu cônjuge. Vamos abrir aqui em Jeremias 29, 11. Raia, abre lá em Provérbios 19, 14. Caleb, Gênesis 2, 18. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11, Provérbios 19, 14 e Gênesis 2, 18. Jeremias 29, 11. Quem achou? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Então o Senhor tem algo bom para nós, irmãos. Basta nós fazermos o quê? Esperar no Senhor. O que fala em Provérbios 19, 14? A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Olha, casas e riquezas herdam-se dos pais. Amém? Amém. Quem é que está deixando herança para os filhos aí? Tem que deixar herança para os filhos, é a palavra que diz, hein? Mas a esposa prudente vem de quem, irmãos? Vem do Senhor. Pode botar marido também, tá? Troca a esposa por marido. Mas o marido prudente também vem do Senhor, irmãos. Não vem da nossa própria escolha. Não vem do nosso próprio gosto. Eu gostei. Eu me apaixonei. Ah, irmão, vai se apaixonar? Quando se casar, eu quero ver se essa paixão vai permanecer. Gênesis 2,18. Como é que fala, cara? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, não é bom que o homem esteja só. Quem falou isso foi Deus, certo? Então, farei. Quem é que vai fazer, irmãos? É Deus que faz. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Alguém que lhe corresponda.
que esteja no mesmo pensamento, irmãos. Quem é que faz a mulher? Para o homem, no caso para Adão. Quem foi que fez? Foi Deus. Mas olha só, irmãos. Deus fazendo para Adão. Já teve um problema, não teve? Não foi Deus que fez Eva para Adão? Já não teve um problema? Imagine quando não é Deus que leva, irmãos. Quando não é Deus que faz. Quando é nós que procuramos. Ah, irmãos. Se Deus trazendo a mulher prudente, nós já vamos ter problema no casamento, irmãos. Porque não existe um casamento que não haja problema. Quem falar que nunca teve um problema no casamento, uma discussão, né, alguma coisa com a esposa, com o marido, é mentiroso. Mentira. Porque sempre vai haver problema. Mesmo quando o Senhor traz, irmãos. Mas quando o Senhor traz, irmãos, esses problemas que aparecem servem para o nosso crescimento, irmãos. Porque nós iremos nos casar, entre aspas, em julgo desigual. Então, eu queria deixar claro para os irmãos. Todos nós casamos ou vamos casar, os que não são casados ainda, vocês vão casar em julgo desigual, entre aspas. Porque não existe ninguém igual a ninguém. Então, o julgo desigual, entre aspas, vai existir. Mas qual é o cuidado que nós temos que ter? Quais são os assuntos que são inegociáveis para mim? Mas a gente está falando de dois cristãos, né? Os dois cristãos, eles têm fé em Cristo. Então, esse é um assunto que nós já passamos, do crente com o incrédulo. Isso aí a gente sabe que a palavra não vos aconselha, né? Já citamos aqui, né? Um cônjuge pensa que pode separar por qualquer coisa. Eu acho que filhos, né? Os dois têm que querer ou não ter filho. Porque isso aí não é negociável. Casar, você quer ter filho, casar com uma pessoa que não quer. Um cônjuge quer ter filho e o outro não quer ter filho nenhum. E aí, como é que faz? O que a gente tem que fazer? Porque a gente vai viver em julgo desigual. Se vai haver diferenças entre os cônjuges de pensamento, quais são os pensamentos para você que são inegociáveis? Que você não negocia? Quais são os seus princípios que você não negocia? Por exemplo, a esposa pensa que tem que estudar, ter uma profissão e trabalhar fora. O marido acha que não. Acha que a esposa tem que cuidar dos filhos e cuidar de casa. Como é que vai ficar esse casamento? Outro exemplo. O marido, ele vê na palavra que ele é autoridade do lar. Então, ele dá a direção para o casamento, para a casa e para os filhos. E a esposa acha que não. A esposa contaminada com o pensamento feminista, ela acha que também tem que ter a mesma autoridade do marido em casa. Mesmo sendo cristã, tá? Tem muita mulher cristã que pensa dessa forma. Não, que negócio é esse? Você que manda aqui em casa? Não, eu quero mandar também. Como é que fica isso aí em casa? Será que isso você vai poder negociar? Então, beleza, você que manda e eu obedeço. Será que você vai negociar isso, varão? Outro exemplo. Um quer se santificar, deixando as coisas do mundo, se voltando para as coisas do Senhor. Mas o outro cristão, que é crente, ele é um crente carnal. Ele quer se satisfazer com as coisas materiais. Ele quer buscar as coisas do mundo, satisfação no mundo, prazeres no mundo. Eu não estou nem falando de pecado, tá, irmãos? Eu estou falando de busca material mesmo. Mas o outro quer se santificar, quer viver uma vida simples no Senhor, quer trabalhar para o Senhor, e o outro pensa totalmente diferente. Como que vai ficar esse casamento? Ou então, ao contrário daquilo que eu falei, né? A esposa quer ficar em casa, quer cuidar dos filhos, quer cuidar da casa do marido, mas o marido acha que a mulher tem que trabalhar fora. Eu vou ficar pagando tuas contas, teu cabelo, teu salão de beleza, tua unha? Vai trabalhar, pô. Porque eu não vou pagar nada para você, não. Não tem marido que pensa assim? Mesmo sendo cristão? Olha aí, ó. Olha a dificuldade no casamento, irmãos. Você casa com um marido que é avarento. E você entra em dificuldade, porque ele não vai suprir suas necessidades. Ou o contrário, você casa com uma mulher que é gastona, que é vaidosa. Né? Irmão, tu tá lascado, irmão. Você vai ter que trabalhar dobrado, irmãos, para poder sustentar a vaidade da sua esposa. Os caprichos da sua... Boa palavra. Os caprichos da sua esposa, irmãos. Então, irmãos, nós, uma outra palavra, né?
nós não casamos para ser feliz. Amém? Quem casou para ser feliz, aí já casou errado. Nós não casamos para sermos felizes. Há um tremendo também, um exemplo, a mulher cheia de capricho, aí perturba o homem para poder fazer os caprichos dos filhos dela e a casa vira uma loucura. Isso. Você não tem satisfação em nada e os filhos vão começar, eu quero isso, eu quero Falou a palavra certa, insatisfação. insatisfação. Nós não casamos para sermos felizes. Porque o casamento é um trabalho. O casamento é uma edificação. Então não pense que o casamento ali você casou para ser feliz. Você casou para trabalhar. Você casou para construir algo. Porque a nossa felicidade, nossa alegria, irmãos, não está no outro, está no Senhor. Então eu não posso colocar um peso no meu cônjuge, responsabilizar ele pela minha felicidade. A minha felicidade não está no outro. Quando eu coloco esse peso sobre o outro, não, você tem que me fazer feliz. Você vai se frustrar. Agora, quando você olha para o Senhor, é diferente. Independente do que a pessoa faça, a sua alegria está no Senhor. Então, irmãos, essa frase não é minha, tá? Mas existe uma frase que diz o seguinte: no casamento, você não tem que olhar para o seu cônjuge. Você não tem que olhar para ele. Vocês dois têm que olhar na mesma direção. E não um para o outro. Quando vocês olham para a mesma direção, aí o casamento dá certo. Se vocês ficarem olhando um para o outro, vai ser atrito toda hora, irmão. Vai ser conflito. Porque você coloca a responsabilidade no outro de te fazer feliz. E o outro também de te fazer feliz. O negócio vai se degradando, chega a um ponto que não tem condições, né? Não, anotei aqui para compartilhar com os irmãos, porque o casamento devemos corresponder ao chamado. E qual é o nosso chamado? É olhar para o Senhor. Sim. É ter uma vida de sinceridade com o Senhor. Então, todas as coisas vão fluir. Agora, quando não corresponde ao chamado, é uma praga. Sim. Aí casa bonitinho, mas não vai ser bonitinho, porque não está correspondendo ao chamado já desde antes. Já tem uma história que eu não sou obediente ao Senhor, eu não tenho vida com o Senhor, eu sou uma mentira. Sua vida espiritual vai só em derrocada. É isso aí. Esfriando. Aline. Não, eu estava pensando nessa questão de os dois olharem para a mesma direção, não olhar um para o outro. Aí eu pensei, mas se olhar um para o outro e ver Cristo, tá tudo bem. O problema é você ver o outro, não ver Cristo no Não outro. vê Cristo, desde antes. Se você... Se você olhar e você conseguir ver Cristo, você sentir o amor de Cristo na vida do irmão, sentir que o irmão está cheio do Senhor, Amém. é maravilhoso. O problema é quando você olha para a pessoa e você não vê Cristo. Aí você tem que olhar para Cristo. Aí você só vê carne, só vê carne. Aí você tem que olhar para Cristo. Quando você olha para o seu cônjuge e você não vê Cristo nele, o que você vai fazer? Vai entrar em confronto com ele por causa disso? Ou você vai se ajoelhar e vai orar pelo seu cônjuge? Deus muda o quadro. E você não vai morrer a sua vida da alma, né, para ganhar o coração dele. Você não vai para a palavra. Porque se você olha para o seu cônjuge e não vê Cristo nele, e começa um confronto por causa disso com ele, você também não tem Cristo, para começar. Os dois estão sem Cristo. Né? Sem Cristo que eu digo, sem Cristo formado, né? Porque os dois são cristãos, são salvos. Sem Cristo está amadurecendo neles. Né? Então, nunca olhe para o seu cônjuge. Sempre olhe para o Senhor. Né? E o que você tem que fazer no casamento? Palavra. É para cá, irmãos. Não tem outra escapatória. Marido, qual é o seu papel no casamento? Aqui, ó. Eu não vou tocar em papéis porque é um assunto mais para frente. Eu só estou falando aqui do julgo desigual entre cristãos. Esposa, o que tem que fazer no casamento? Está aqui, irmãos. É só se submeter que vai dar tudo certo. Né? É só se submeter a Cristo. Porque Paulo fala o quê? 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá abrir. 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 28. Pode ler? Pode ler. Mas, se te casares, não peca. Amém, Lucimar? Se casar, não peca. Ninguém peca porque está casando. Né? Você está casando com um crente, você não está pecando. Mas é um peso. Olha só. Continua. E, se a virgem se casar, não peca. Amém. Todavia, os tais terão tribulações na carne,
E eu quereria poupar. Olha só. Ó, casar não é pecado, certo? Mas Paulo fala que se você casar, você vai ter angústia na carne. Você vai ter tribulação na carne. Quem é casado aqui? Pode levantar a mão. Isso é verdade que Paulo está falando? É verdade? É verdade? Verdade, né? Angústia na carne. Por que angústia na carne? Por causa de Adão, que ainda está vivo em nós, irmãos. Não é por causa de Cristo. Porque se Cristo tivesse amadurecido, crescido, o casamento é um desfrute. O casamento é uma harmonia, porque reflete Cristo e a igreja. Versículo 32, Lucimar. 1 Coríntios 7. 32. E bem quisera eu que estivesses sem cuidado. Outra versão. Não, só até aí. Tem outra versão? 1 Coríntios 7, 32, a primeira parte. A minha fala assim, ó. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. O casamento é preocupação, irmão. Não acha que vai ser desfrute a vida toda, né? Tem desfrute, mas quando nós olhamos para a mesma direção. Olhou um para o outro, irmãos. É conflito, é confronto. O solteiro cuida das coisas do Senhor, né? Fica livre, Sim. né? Eu acredito que Paulo, ele optou, né? O negócio foi tão profundo na vida dele, né? Quando ele chegou com Cristo. Acabou, cara. Eu vou largar a carne, vou largar... É claro que, assim, eu não estou tirando o texto de contexto. Paulo, ele falou isso em virtude de uma situação que estava acontecendo de perseguição entre os cristãos. Tanto é que ele fala que, em virtude do presente tempo angustioso, aí ele começa a falar essas coisas. Aí eu te pergunto, irmãos. Paulo falou porque lá estamos vivendo tempos angustiosos, de perseguição. Será que nós não estamos vivendo esse mesmo período, irmão? Então, isso se aplica também a nós. Será que o casamento não tem sido colocado ali como uma coisa que é do passado, que não existe mais essa questão de respeito entre um e outro, eu fico com quem eu quero, você fica com quem você quer, não está sendo atacado? Provérbios 27, 15. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro de sua mão direita. Imagine se você casa com uma mulher assim, contenciosa. Chama de mulher goteira. Você vai conviver com isso o resto da sua vida, irmãos. Provérbios 21, 9, Caleb. Achou aí? Melhor é morar num campo de águas furtadas do que com a mulher lixosa numa casa ampla. Eita, é melhor morar num campo de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Irmão, casou já era. Não tem esse negócio de se separar, divorciar. Você casou é para a vida toda. Se você casar com uma mulher assim, briguenta, rixosa, incompatibilidade de gênios, não é isso que falam? Ah, irmão, incompatibilidade de gênios. Irmão, casou não tem esse negócio não, irmão. Casou, você vai ter que sustentar até que a morte os separe. Não é até que a incompatibilidade de gênero nos separe. Não é. É até que a morte separe. Então, muito cuidado. Provérbios 21, 19. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Esses versículos falam de esposa, de mulher. Mas pode botar o camarada aí também, irmão. Tem camarada que é cruel. Lembra da esposa do marido de Nabal? Serve tanto para um quanto para outro, irmão. A mulher pode casar com um cara que diz que é do Senhor, mas, entendeu? É complicado. E não é desculpa para separar. A gente não está dando desculpa para ninguém separar, irmãos. Então, irmãos, nós estamos nos qualificando para um reino futuro. Tenhamos cuidado com as escolhas que nós fazemos. E os que já são casados, o que faz? E os que já estão casados, irmãos? Os que estão casados nessa situação, o que faz? Vão precisar da cruz trabalhando neles. Somente a cruz, irmãos. Não tem outro caminho. Quer mudar essa situação? Mulher rixosa, homem avarento, pensando coisas totalmente diferentes? Tem que ir para a cruz.
se não for para a cruz, como nós lemos lá em Mateus, no começo, se não negar a vida da alma, se não tomar a sua cruz a cada dia e seguir o Senhor, não vai mudar, irmão. Essa condição não vai mudar. Não tem outra maneira, irmãos. Então, só para terminar, né, finalizando, embora as personalidades não sejam idênticas, não vamos encontrar ninguém idêntico, né, a nós, elas têm que ter pontos de contato. A pessoa que nós vamos nos juntar, nos unir em casamento, nós temos que ter pontos de contato. Interesses comuns, ideias afins, sonhos e objetivos alinhados, ou a relação tenderá a não ser longa devido às diferenças. E tem muitos cristãos que se separam por causa disso. Eu já conversei com alguns, irmãos. Por que você separou, irmãos? Incompatibilidade de gênios. E casou com outra. Sabe o que acontece? Esse irmão está em adultério diante do Senhor. Acha que está resolvendo a situação dele, está piorando mais ainda, irmãos. Então, se eu quero encontrar minha felicidade no casamento, quando eu me deparo com uma situação dessa, eu vou querer fazer o quê? Vou querer me separar. Porque eu quero encontrar a minha felicidade no casamento. Irmãos, nossa felicidade está no Senhor, irmãos. Não está no casamento. Se os dois estiverem no Senhor, aí sim o casamento vai ser um casamento feliz, irmãos. Mas é somente dessa maneira. Então é como um jogo de diferenças e semelhanças, né? Não é totalmente igual e também não pode ser totalmente diferente de você, a pessoa que você vai se unir. É como o versículo que a tia Lucimar deu no reunião, eu acho que foi a tia Lucimar no início da reunião, que diz que um dia é como 1 ano para o Senhor. Então a gente tem que estar aguardando esse tempo, porque um dia vai chegar a hora. O exemplo é minha avó, né? Mas também tem gente que prefere não casar e só está vivendo para o Senhor. Amém. Paulo fala que faz melhor, né? Um dos assuntos que nós vamos tocar aqui também é a solteria, né? Como a pessoa que quer ficar solteira, né? Para finalizar, irmãos. Mas a questão da felicidade, né? Eu estava pensando aqui. A gente fez um estudo da mulher de Provérbios, né? E em Provérbios 31 fala que a mulher virtuosa, né? Também acredito que serve para o homem, né? É para o ser humano. 31:12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, quando você casa com alguém, a responsabilidade de fazer a pessoa feliz é sua. Sim. Porque você pode matar o irmão ou a irmã. Entendeu? Tratando mal, com indiferença, não tratando com devido respeito, a pessoa vai querer continuar casada. Então, eu acredito que a gente casa assim para ser feliz. O Senhor quer a nossa felicidade. Entendeu? Eu creio assim. Claro que tem que estar no Senhor, olhar para o Senhor, eu não discordo. Só que depende muito da gente. A gente pode fazer a pessoa feliz, sim. Entendeu? Por que não? Eu acredito que a gente possa fazer a pessoa feliz. Então, deixa eu explicar essa tua fala, essa sua frase aí. Você falou que é a responsabilidade do outro te fazer feliz. Você acha que qualquer um tem essa carga em cima dela de fazer a outra pessoa feliz? Se a gente, na nossa própria vida, toma decisões erradas com relação a nós mesmos, com relação a outra pessoa, a responsabilidade de fazer feliz a outra pessoa, você está dependendo muito do homem, entendeu? Para que isso aconteça. Então, a nossa dependência tem que ser do Senhor. Primeiro, né? Eu vou finalizar com essa ilustração aqui. Quando você coloca no outro a responsabilidade, você vai se frustrar. Isso é fato. Isso é certo. Não tem ninguém capaz em si mesmo de a todo tempo fazer outra pessoa feliz. A mulher de Provérbios, o que fala lá no começo? Quem a achará? Irmão, é coisa rara demais. Quem a achará, a mulher de Provérbios? A mulher de Provérbios, sabe o que é? Vou explicar o que é a mulher de Provérbios. Não, a mulher de Provérbios não é a igreja, porque a igreja não faz o seu feliz todo o tempo. Né? E se engana quem acha que o relacionamento entre Cristo e a igreja é 100% harmonioso. E não é. Quem olha para a história da igreja vê que não é. Então a mulher de Provérbios não é a igreja. Quem é a mulher de Provérbios, irmãos? O que é dito para o homem ser para a mulher? Não é dito para o homem ser como
Cristo cuidar da mulher como Cristo cuida da igreja? Amar a mulher como Cristo ama a igreja? Agora eu te pergunto, tem algum homem que ama a mulher como Cristo amou a igreja? Tem? Não tem, mesmo. Não vai achar. Porque Cristo amar a igreja é um parâmetro para nós. É algo que nós temos que perseguir. Mas você amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, meu irmão, quem fala que ama, está mentindo. Tem que crescer demais, irmãos. Então, para o homem é dito isso. O seu parâmetro é qual? É Cristo. Agora, qual é o parâmetro para a mulher? É a mulher de Provérbios 31, que também é Cristo. Então, o parâmetro tanto para o homem quanto para a mulher é Cristo, que é um parâmetro que a gente vai perseguir a vida toda. Nós vamos perseguir. Para chegar no fim da carreira. Sim. E quando você coloca a responsabilidade no outro, no cônjuge, está certo que você vai se frustrar, que você vai brigar com ele, porque ele não vai te fazer feliz. Eu estou falando com isso que você não tem que fazer a Lucimar feliz? Eu estou falando isso? Não estou falando isso. Eu estou falando que a Lucimar não tem que fazer o André feliz? Eu não estou falando isso. Eu estou falando do peso que você coloca sobre a outra pessoa. É claro que eu casei para fazer minha esposa feliz, pô. Quem que casa para fazer o outro triste? Ninguém casa com esse objetivo, irmão. Oi? Porque aí, tendo vida com Deus, a mulher vai ser essa mulher de Deus. Isso. Vai pedir, né? Vai ser. E o homem também vai amar. Aí quando ele olha para o Senhor, ele me ama. Isso. Aí a mulher é a mesma coisa. Aí fica... Mas o que acontece, Lucimar? Ninguém casa para fazer a esposa triste. Todo mundo casa para fazer a esposa feliz. Ninguém casa para fazer o marido triste. Casa para fazer o marido feliz, certo? Esse é o objetivo. Mas o que acontece? Você toma um caminho errado para cumprir esse objetivo. Você toma um caminho do mundo. Né? Você tem pensamentos mundanos que estão em você e você trilha aquele caminho para fazer a sua esposa feliz. Se não é Cristo, irmãos, você não vai fazer a sua esposa feliz. A esposa é a mesma coisa. Eu quero fazer meu marido feliz. Então vou pegar a estratégia do mundo. O que o mundo fala que eu preciso. O que o mundo fala? Que minha esposa precisa de joia, precisa ir para restaurante 3 vezes no mês. É isso que o mundo fala, meu. E você que não tem condição, o que você vai fazer? Então, irmãos, é Cristo. Nosso parâmetro é sempre o Senhor. Em Cristo, eu vou conseguir agradar minha esposa? Vou. Em Cristo, minha esposa vai conseguir agradar o marido? Vai. Eu só vou falar um versículo aqui para passar a palavra para o Éder e depois vou finalizar. Malaquias fala o quê? O que Malaquias fala? Deus odeia o divórcio. Então, incompatibilidade de gênios não é motivo para se divorciar. Se você se divorcia por isso e casa com outra pessoa, você está em adultério. Éder. Só para tentar ajudar essa questão da felicidade, Provérbios 31, que a lei comentou, mulher virtuosa, quem achará o seu valor no deserto de filas joias? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ou seja, o homem ele é valorizado pelo trabalho da mulher em casa. Então, por isso que tem aquela questão de Efésios, que você comentou aí, em outras palavras. Qual a função do homem? Essa é a função do homem, ser o cabeça da família, ser o cabeça da casa. E qual a função da mulher? Estar submissa. Sim. O problema é que os papéis invertem. Sim. O homem cruza o braço, não quer fazer nada, não quer assumir a responsabilidade de varão. E a mulher, às vezes, você é ansiosa ou por não entender, ela toma a função do marido. Isso. Aí vira uma bagunça. Por isso que há incompatibilidade, entre aspas, tá? Para não entender e errar depois. Por isso que há uma incompatibilidade de gêneros. Isso. A partir do momento que eles verem qual a função e responsabilidade de cada um no casamento, aí o negócio flui. Aí flui. Então eu quero finalizar com essa palavra que o Éder falou. Como que nós vamos achar harmonia no casamento, irmãos? Tá aqui, ó, palavra. Tá aqui, ó. Theo, tá aqui, Theo. O que a palavra nos diz, irmãos? Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Efésios 5:22. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Resumindo, o que esses versículos querem dizer, irmãos? Quer dizer isso aqui, ó.
Andou nisso aqui, irmãos, vai dar certo. Saiu disso aqui, irmãos, vai dar errado. Então, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e essa ordem sendo respeitada, os filhos amando e obedecendo os pais, vai dar tudo certo, irmãos. Quando nós temos pensamentos diferentes disso aqui, invertemos isso aqui, ou invertemos isso aqui, o marido não tem a mente de Cristo. Quer governar sua casa sem a mente de Cristo. Vai dar errado. Esposa, invertendo isso aqui. Não, quem manda aqui em casa sou eu. Vai dar errado, né? Então, seguindo o que a palavra nos diz, irmãos, nós temos tudo para ter um casamento feliz, harmonioso, em paz, mas somente submetendo ao Senhor a cruz e a sua palavra, irmãos. Não existe um outro caminho para nós. Nós não somos do mundo, nós somos do Senhor, nós fomos retirados do mundo para viver o que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós, irmãos, não é a mesma coisa que o mundo tem para nós. O mundo trilha outros caminhos, né? O mundo também busca felicidade, também busca harmonia, também busca, mas busca em outras fontes. Como nós louvamos nessa manhã, a nossa fonte é quem, irmãos? A nossa fonte é o Senhor. Então, se isso foi entendido e cumprido, nós não teremos reclamações. Teremos conflitos, problemas? Claro, teremos. Teremos dificuldades? Teremos. Mas são coisas que não vão tirar a nossa alegria, a nossa felicidade. São coisas apenas de ajuste. Ah, eu quero levar meus filhos para tal lugar e o marido não quer ficar em casa. Por exemplo, minha esposa, ela gosta de ir para a praia. Eu já não gosto muito, eu gosto de ficar em casa. Mas será que isso tem que ser um conflito entre nós? Não, pô. O que eu faço? Eu vou morrer e vou levar ela para a praia. É algo simples, pô. Não é algo de princípios, entendeu? Por exemplo, a Araci tem carro, né? Araci não tem carro? Quando você vai na sua família, você pega seu carro e vai, né? Não precisa mal vir te levar lá. Né? E ela não fica chateada por causa disso. Então, existem essas coisas que nós vamos nos ajustando, né? Que são pequenas coisas. Agora, princípios fundamentais, irmãos, que para você é inegociável, se você entrar com uma pessoa num relacionamento que ela pensa diferente de você, aí sim. Então, esperemos no Senhor, e aqueles que já estão no casamento e têm esses conflitos, cruz. Não tem outro caminho. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa reunião, por esse esclarecimento. Muito obrigado porque sua palavra foi dispensada a nós, Senhor Deus. E o Senhor é o Senhor de toda a terra, Senhor Deus. O Senhor sabe o que é melhor para nós, Senhor Deus. E nós queremos nos submeter à sua vontade, Senhor Deus. Que o nosso casamento possa caminhar, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade, Senhor Deus, refletindo a glória de Cristo e a igreja, Senhor Deus. Nos ajuda a tomar nossa cruz a cada dia, Senhor Deus, e seguir o Senhor. Abençoe os irmãos que ouviram essa palavra, que eles possam meditar no Senhor, ruminar essa palavra no Senhor, considerar diante do Senhor e que o Senhor ganhe nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.